choradeira deliciosa, essa que vocês ouviram agora. Só que não, né, gente? Sim, no vídeo até vai, mas quando essa choradeira tá organizada em casa, estabelecida em casa, tem muita mãe que se desespera, não é mesmo? E se eu dissesse pra vocês que a gente, pelo som do choro do bebê, a gente consegue distinguir exatamente o que eles estão precisando, ajudá-los e automaticamente reduzir esse chorinho? Você não ia adorar saber a fórmula? Pois é isso que eu vim aqui mostrar pra vocês hoje. Acreditem se quiser, Priscilla Dunstan criou o Dunstan Baby Language. Ela é uma musicista, ela é australiana e ela começou a reparar que lá na Austrália os bebês choravam do mesmo jeito para certas situações que na África, que aqui no Brasil, que nos Estados Unidos, que na Inglaterra, enfim, por todas as partes do mundo. Ela começou a perceber que existia um padrão no chorinho desses bebês. E foi aí que ela criou, então, o Dunstan Baby Language. Os bebês choram usando alguns reflexos, então ela conseguiu mostrar que, de acordo com certos sonzinhos que eles fazem ou reflexos que eles utilizam, esse choro sai num som específico e a partir daí a gente sabe o que eles estão precisando. Então existem 5 tipos de choro. O primeiro chorinho, que é um choro muito comum que a gente escuta dos recém-nascidos principalmente, é um chorinho que tem som de né. Então eles colocam a linguinha no céu da boca e fazem o sonzinho de né. Vocês podem até ouvir agora, ó. Esse chorinho, tá? Esse chorinho é o chorinho que eles utilizam os reflexos da sucção. Então automaticamente a gente já sabe que eles estão pronunciando esse sonzinho dessa forma porque eles estão querendo mamar. Então o que a gente pode fazer? Amamentar o bebê porque é fome. O segundo tipo de choro, que também é muito comum a gente ouvir de recém-nascido, quando eles choram muito para serem amamentados ou ingerem ar durante a amamentação, eles ingerem gases, eles engolem arzinho e aí eles ficam com gases. E o chorinho dos gases é um chorinho com som de é. Por quê? Eles fazem um reflexo de comprimir a caixa torácica e aí eles empurram os gases para baixo. E aí eles fazem esse chorinho aqui, ó. E aí a gente percebe que ele tá querendo realmente eliminar esses gases. A gente, além de prestar atenção em todo o sonzinho que eles fazem, na boquinha, a gente também tem que observar como que é o comportamento físico, como que o corpinho deles está se comportando também. Então, se você notar que o bebê tá chorando nesse sonzinho, que ele tá realmente querendo se livrar desses gases, você pode ajudar ele, pode levantar ele um pouquinho, colocar ele uma posiçãozinha mais sentadinha para você conseguir fazer ele arrotar, ou colocar ele aqui no seu ombro, ajudar a arrotar, porque às vezes arrotando, colocando para fora, isso já traz um alívio maior e aí esse choro cessa, não é verdade? O próximo chorinho é um choro muito comum, porque os recém-nascidos choram porque se sentem desconfortáveis. Às vezes porque estão com frio, às vezes porque tá com calor, às vezes porque tem uma fralda úmida ou suja. E aí eles fazem um sonzinho que é com o H-E-H, que é o ré, que é como que saísse um sonzinho, um arzinho da boquinha deles, que é esse chorinho aqui, ó. E o ideal é que daí você observe. Então, se você amamentou e aí ele arrotou e de repente ele tá trazendo esse choro de desconforto, o ideal é que você verifique a fralda, porque muitas vezes é uma fralda que tá suja, ou você troque ele de posição, às vezes ele quer um colinho, afinal ele é um recém-nascido, ou às vezes ele quer ser só ajeitado ali na caminha. Então esse é o choro do desconforto, por isso que é um choro um pouquinho mais comum do que os outros também. O próximo chorinho é um chorinho que eu, Cacau Prado, né, terapeuta do sono infantil, conheço muito bem, obrigada. É aquele choro que eu escuto todas as vezes que eu faço uma visita para casa dessas pacientes. É o chorinho
de sono, gente. O chorinho de sono, ele tem um reflexo bem parecido com um bocejo. Então a gente vê uma boquinha mais redondinha, bem próximo do bocejo. E tem som de AU, né? O somzinho é OWH. Esse bebê, ele chora com a boquinha bem aberta, bem no formatinho assim de um bocejo mesmo. E adivinha o que a gente tem que fazer? Primeiro que nesse momento, quando o bebê já está chorando com a boquinha nesse formato próximo de um bocejo, a gente já sabe que ele já passou da hora de ir pra cama, ele tá bem cansado. Então, os recém-nascidos principalmente, a gente tem que ajudar eles a dormir. Então, o ideal é que nesse momento a mãe tente fazê-lo ir pra caminha, niná-lo, ajudá-lo a adormecer mesmo, porque ele tá muito cansado e precisa dormir. E o último chorinho é aquele chorinho que dói nosso coração, que é um choro mais agudo, que é um choro mais doído, que é um choro que passa um pouco de sofrimento pra gente, que é o choro de cólica. O choro de cólica, ele tem um som de mas com uma terminação de um Rzinho no final, ele é mais estridente, ele é um choro mais sofrido, que é esse somzinho aqui, ó. Então, todas as vezes que a gente perceber, ela fala muito que é um chorinho que a gente percebe que é quando os gases já desceram. Então, não são gases que estão aqui nessa região que o bebê precisa rotar, são gases de uma cólicazinha mesmo que tá incomodando o bebê. Então, o ideal é fazer uma massagenzinha, esquentar a barriguinha, ajudar a criança a liberar esses gases e rapidinho ela para de chorar. Todos os choros, absolutamente todos esses choros, se a gente não entende de cara o que está acontecendo e a gente começa a oferecer outras coisas e demora para atender exatamente aquilo que o recém-nascido está precisando, óbvio que eles vão aumentando. Então, um chorinho que começa com um sonzinho leve, como por exemplo esse aqui, ó, de um arroto, ele pode virar um choro super estridente que pode confundir a gente com cólica. Por isso que muitas pessoas confundem vários chorinhos com cólica, porque os pais demoram para atender esse bebê e ele começa a chorar mais ainda. O ideal é que os pais comecem a observar, prestem atenção, porque os bebês, eles já se comunicam, já falam que eles estão precisando, e você possa dar aquilo que seu filho precisa. Rapidinho ele para de chorar, e na medida que o bebê ele percebe que os pais entenderam essa comunicação, esse choro vira uma comunicação mesmo entre pai e filho. Então, por um bom tempo, mesmo depois dos 3 meses, 4 meses, a criança ainda faz um choro parecido, porque ele percebe que o papai e a mamãe entendem o que ele está querendo dizer e ele é atendido dessa forma. Então é muito bacana a gente conseguir observar nossos filhos, entender melhor o que eles precisam, atender mais rapidamente. A gente pode conviver com bem menos choro e em algumas situações, alguns bebês simplesmente estão muito cansados ou com muito estímulo e para se autorregular eles simplesmente precisam chorar. Gente, em algumas situações a gente vai fazer tudo e eles vão chorar por um tempo mesmo ali no colo da mamãe e do papai. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, quero que vocês observem os recém-nascidos em casa e me contem se esses 5 sinais de choro acontecem aí na sua casa, se isso facilitou a comunicação entre você e esse seu novo bebê. Não esqueçam de curtir se vocês gostaram dessa dica, deixarem os comentários aqui embaixo e até a próxima. Tchau!